Quem precisa arcar com as dívidas de imóvel arrematado em leilão? Vamos lá, eu sou o Rafael Cataldo Siston, sou advogado, fundador do escritório Cataldo Siston Advogados, escritório especializado em leilões de imóveis e direito imobiliário há 19 anos. Muita gente pergunta, poxa, eu arrematei um imóvel em leilão, vou ficar responsável por alguma dívida? Bom, vamos falar dos leilões judiciais primeiro. Os leilões judiciais, em regra, o arrematante não tem que responder por nenhum débito pretérito à arrematação. O que a gente tem que ficar sempre preocupado nos leilões de imóveis judiciais e nos extras também? É a existência de débitos de condomínio e de IPTU. Porque esses débitos provêm de obrigação de natureza própria terreno, que existe por causa da coisa. Ele acompanha a coisa. Se eu vender um imóvel com débito de condomínio para outra pessoa, essa pessoa vai ficar responsável por esse débito. Então, é uma dívida que acompanha a coisa, acompanha o imóvel. Pode ser apartamento, casa, tanto faz. Então, o condomínio e o IPTU são obrigações que acompanham o imóvel. Então, se você arrematar, as pessoas pensam, ele tiver dívida de condomínio, eu vou arcar com essas dívidas de condomínio, tá? Muita gente pensa nisso. Só que não é bem assim. O Código de Processo Civil, no artigo 908, parágrafo 1º, fala claramente que os débitos de condomínio se subrogam, ou seja, são pagos com o valor da arrematação. Devem ser pagos com o valor da arrematação. Ainda que o valor da arrematação não seja suficiente para quitá-los. O que isso significa? Eu arrematei um imóvel de R$500 mil, só que ele tem uma dívida de R$600 mil de condomínio. A princípio, as pessoas pensam, então eu vou ficar responsável pelo pagamento de R$100 mil dessa diferença. O correto é, não, você não vai ficar responsável por conta do que consta no artigo 908, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, inclusive pela natureza da arrematação, que é a aquisição originária. Ou seja, aquele débito, aquela diferença de R$100 mil que eu falei, teria que ser cobrada do antigo proprietário, a pessoa que perdeu o imóvel, foi expropriado do imóvel. Agora, existe uma jurisprudência consolidada no STJ que diz o seguinte: havendo dívida de condomínio e esse valor estando expressamente destacado no edital de leilão, sem nenhuma ressalva é a aplicação do artigo 908, para o primeiro que eu falei. Se houver essa dívida, sem essa ressalva, o arrematante fica responsável pelo débito de condomínio. Ou seja, tem 500 mil, arrematei por 500 mil, existe um débito de 600 de condomínio. Esse débito está no edital e não tem ressalva. Ou seja, se não houver saldo suficiente para efetuar o pagamento de condomínio, mas não vai haver com certeza porque você arrematou por 500 e a dívida de condomínio é 600. Sim, só que você pode ficar responsável por dívidas maiores. Por quê? Porque pode ter que pagar IPTU na frente, dívida de IPTU na frente, e primeiro vai pagar o IPTU para depois pagar o condomínio. Então, o que sobrar, o que não for coberto pelo valor da arrematação em relação ao condomínio, o arrematante responde nessa situação, se estiver expresso no edital e se não houver ressalva da aplicação do artigo 908, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Agora, como na maioria dos casos não existe esse débito, o débito de condomínio não está destacado no edital e no edital de leilão tem a ressalva da aplicação do artigo 908, parágrafo 1º, significa que o valor dos débitos de condomínio, mesmo que esses débitos não se enquadrem todos dentro do valor da arrematação, o arrematante não responde. Ou seja, arrematei por 500, dívida de condomínio de 600. Não está no edital e está escrito lá, artigo 908, parágrafo 1º. O arrematante não responde. Então, que isso é a maioria dos casos. Tá? Isso acontecia também para o IPTU. O artigo 130 do Código Tributário Nacional fala que é a subrogação dos débitos tributários sobre o valor da arrematação. Mas existia muitas pessoas, muitos magistrados que faziam analogia com esse entendimento do STJ e dizia assim, não, existe essa regra do artigo 130 do Código Tributário Nacional, mas se o valor do IPTU estiver no edital e não tem nenhuma ressalva, o arrematante tem que responder por esse débito. Esse pensamento correu lado a lado. Só que no dia 24/10/2024 foi fixado a tese do tema 1134 do STJ, que disse o seguinte, olha, mesmo constando o valor do débito tributário de IPTU no edital de leilão, não havendo nenhuma ressalva, e mesmo falando que o arrematante vai responder por débito de IPTU no edital de leilão, o arrematante não deve responder por débito de IPTU, porque o edital de leilão ele não pode ir contra a regra da lei federal, que é o artigo 130 do Código Tributário Nacional. Ou seja, existe uma lei falando que o arrematante não responde por débitos pretéritos na arrematação de IPTU. Não caberia, então, o edital falar de forma diferente. Isso se parece lógico e deveria ser aplicado por causa do condomínio, e eu acho que isso vai ser, daqui a pouco, um pouco para frente, vai constar isso também no decisões fixando esse tema, inclusive por analogia, porque é lógico. Então, assim, existe no condomínio uma situação, débito condomínio é uma situação. IPTU, agora, a partir do dia 24/10/2024,
Ou seja, agora não, já tem um ano. O arrematante não responde por nenhum débito de IPTU, seja ele qual for, pode constar no edital ou não. Isso é uma tese fixada em julgamento de recurso repetitivo, ou seja, de observância obrigatória em todos os tribunais. Tudo bem? Isso eu falei em relação a leilões judiciais. Em relação aos leilões extrajudiciais. Os leilões extrajudiciais, eles são equiparados a uma compra e venda. Se for um leilão de alienação fiduciária, ou seja, que o banco retomou e está vendendo pela primeira vez, colocando em leilão pela primeira vez, segundo essa regra, a Lei de Alienação Fiduciária, que é a Lei 9.514 de 97, o arrematante também não deveria arcar com condomínio IPTU. Por quê? Porque o valor pelo qual o devedor foi intimado para purgar a mora, ele já deve conter essa dívida de condomínio e IPTU em aberto. Isso é o correto. Ele já compõe a mora. Então, se o banco está dando quitação, ele é obrigado a dar quitação se não houver o pagamento e consolida a propriedade. Ele está dando quitação em relação a isso também. Então, essa é a regra prevista da alienação fiduciária. Da lei de alienação fiduciária, a gente tem visto muita coisa errada nesse sentido. Mas tudo bem, tem briga, tem discussão. Agora, tratando-se de leilão extrajudicial de banco, que não seja de alienação fiduciária, que são aqueles que houve a consolidação, foi feito o leilão de alienação fiduciária, não houve arrematante, então o banco faz a famosa venda direta. Nesse leilão, como o patrimônio está consolidado definitivamente, o patrimônio do banco, que é feito uma compra e venda normal. O leilão é uma compra e venda normal, nesse caso. Sim, aí nesse caso o banco pode estabelecer a condição que ele quiser. Pode falar, ó, o débito pretérito, quem vai responder é o arrematante. De condomínio, IPTU, eu não vou ser responsável em relação a isso. E tudo bem. É a mesma coisa que a pessoa tem um imóvel, ó, eu não vou vender de forma particular, só que eu vou vender por leilão e eu não vou arcar com nada. Se tiver dívida de condomínio IPTU, quem vai arcar vai ser o comprador. Tudo bem. É uma compra e venda normal, não é uma expropriação estatal e esse leilão não é um leilão legalmente previsto e obrigatório da lei de alienação fiduciária. Tá bom? Então eu espero que tenha explicado a situação. Dá sim, pelo estudo prévio, você ter a previsão se você vai ser obrigado a responder por algum débito ou não. Isso a gente faz corriqueiramente aqui no nosso escritório, ou seja, todos os casos que a gente analisa, a gente estuda isso, se os débitos vai ficar alguma responsabilidade para o arrematante ou se o arrematante vai adquirir o imóvel de forma livre e desembaraçada de qualquer débito de condomínio, IPTU, não vai responder por nada. E mesmo se ele for responder por alguma coisa, a gente vai informar para ele, olha, existe a possibilidade de você responder por 50 mil reais, para o arrematante saber o que ele está fazendo e não ser pego de surpresa. Tá bom? Espero ter esclarecido essa dúvida. Se tiver outras dúvidas, podem perguntar pra gente e clique aqui e segue a gente pra gente continuar fazendo o vídeo. Abraço!